Olá, meus irmãos, graça e paz, seja bem-vindo ao canal Defensores. Este vídeo é um vídeo um tanto quanto polêmico e eu quero tratar de um assunto muito delicado que tem tomado conta dos jornais, dos noticiários de TV do Brasil. Diz respeito à deputada federal e também, segundo alguns, pastora, na verdade era uma cantora evangélica, a Flor de Lis. Ela, todo mundo sabe que está sendo acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, com outras pessoas envolvidas, inclusive os próprios filhos. Mas não é sobre isso que eu quero falar exatamente. Eu quero falar sobre um outro episódio que está causando também comoção no meio evangélico. É aquele vídeo de um pastor, pastor Luiz Hermínio, onde ele profetiza bênçãos na vida tanto do marido quanto da Flor de Lis. Nesse vídeo, ele diz que o marido não é um homem para ficar dentro de quatro paredes, que Deus vai usá-lo em várias nações, em muitas nações, que ele seria um pai espiritual para outras pessoas. O pastor Luiz, ele é um pastor de uma igreja que está incluída dentro daquele movimento apostólico. Então, baseado em toda essas questões destes movimentos chamados apostólico, ele liberou, como eles dizem, liberou uma bênção profética na vida do casal. Muito bem, até aí tudo bem. No entanto, ele diz que isso iria se realizar. Tanto é assim que ele fala para gravar aquele vídeo, aquela conversa que ele está onde ele está liberando essa bênção profética para este casal. Tanto era a certeza que ele tinha que aquilo era de Deus. Muito bem. Só que, daí a 8 meses, segundo a palavra do próprio pastor, aconteceu o assassinato. Aquilo que ele havia profetizado não se concretizou. E aí? Aí muitas pessoas fizeram vídeos na internet falando que era uma falsa profecia, que o pastor era um charlatão, tinha enganado as pessoas ali, enfim. E eu não quero entrar neste mérito. Eu simplesmente quero analisar uma justificativa que ele deu. Após acontecer o assassinato, o pastor Luiz Hermínio, ele vai até as suas redes sociais e ele deixa uma mensagem de justificativa. Estou colocando para você aí esta mensagem. Vamos dar uma lida em algumas partes dela e eu quero comentar uma parte que toca em alguns versículos bíblicos que ele usa para justificar as suas bênçãos, as suas palavras proféticas. Ele diz aí, olha, a paz, queridos. Liberar uma palavra profética individual na tentativa de abençoar uma pessoa é condicional. É diferente de profecia bíblica, que é incondicional. Se obedeço às diretrizes da palavra profética liberada, certamente desfruto. Senão, certamente pereço no caminho. Se me arrependo e volto, então volto ao propósito da palavra que recebi para me abençoar, exortar ou consolar. A profetisa Hulda, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 20, profetiza que Josias terminaria seus dias em paz. Mas em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 ao 25, na sua teimosia, Josias morreu em guerra. Hulda não mentiu para o rei, mas havia um condicionamento para o cumprimento desta palavra. Essa palavra liberada, agora está falando da palavra que ele está liberando para a Flor de Lis junto com seu marido. Foi em 2018 e 8 meses depois houve o assassinato desse irmão. Não os conhecia, conheci naquele dia. Tem muitas conversas que tivemos que não estão em vídeo, mas amém. Na realidade errei, deveria ter exortado em público e abençoado em secreto. Fiz o contrário. Eu não vou ler todo o que ele disse aqui, tudo o que ele disse, todo o post dele, mas vamos comentar algumas coisas. Primeira coisa, ele diz que a Bíblia não tem uma profecia condicional. O primeiro erro dele. A Bíblia ela tem tanto profecia condicional quanto incondicional. É claro que mais de 90% das profecias bíblicas são incondicionais, mas existe profecias condicionais na Bíblia sim. Tanto é que em Jeremias, vamos dar uma lida aqui em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8. Olha o que Deus diz. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade,
também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, essa é uma profecia condicional. Há uma condição. Que condição é essa? O arrependimento. Nós podemos ver um exemplo clássico disso na profecia de Jonas contra Nínive. Nínive se converteu e Deus então não trouxe o juízo sobre aquela cidade. Houve ali claramente a prática de uma profecia condicional. Tá? Mas a maioria das profecias bíblicas são incondicionais. Agora, o que ele tenta fazer aqui? Ele tenta dizer que a palavra profética dele foi uma palavra condicional. E para isso ele tenta se justificar em um versículo onde Ilquias ele leva o livro da lei que eles acham perdido no templo, o rei manda levar um profeta e Ilquias leva a profeta Hulda. E aí Hulda dá algumas orientações a respeito da vida do rei e do ministério do rei Josias. Vamos dar uma lida. Ele citou, né, primeiro, segundo Reis, capítulo 22, versículo 19 e 20, né, porque diz assim, olha: por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e aos teus olhos não verão todo o mal que eu de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Veja bem, a profecia diz que em paz será recolhido à sepultura, e você será recolhido com os teus pais. Aqui, o que chama a atenção é a palavra em paz. Por quê? Porque ele vai citar depois, segundo Crônicas 35, onde fala da morte do rei Josias. Lá em segundo Crônicas 35, fala que Josias foi à guerra contra o faraó Neco, porque Neco estava guerreando contra a Síria. Josias não queria que Neco passasse pelos termos de Israel, foi ao encontro de Neco para guerrear contra ele e acabou morto pelo faraó Neco. E aí ele tenta justificar que a profecia de Hulda foi condicional, já que a profecia dela de que ele morreria em paz não se cumpriu, porque ele morreu numa guerra, morreu nas mãos do faraó Neco. Será que isso tem a ver com o texto bíblico? Será que ele tem razão quanto a isso? A Bíblia Sagrada, ela mostra uma outra perspectiva. Quando você começa a analisar a Bíblia Sagrada, você percebe que não há contradição. Até mesmo as discrepâncias são resolvidas comparando texto com texto e também analisando o contexto, não só o contexto literário, mas o contexto histórico, cultural da época. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui como que aconteceu isso. Em 2 Reis diz assim, ó, 22, 19 e 20, porque ele cita só parte, né, do versículo. Diz assim, olha: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Veja, a profecia fala que Deus, enquanto Josias estivesse vivo, não deixaria que os seus inimigos tomassem Judá, tá? Tomassem Jerusalém, tomassem os territórios de Judá. É nesse sentido. Por quê? Porque Josias, ele se humilhou perante Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diante disso, diante desta humilhação, Deus faz essa promessa através da boca da profetisa Hulda, de que ele seria recolhido em paz, junto com os seus antepassados, à sepultura. E isso de fato aconteceu. Durante a vida do rei Josias, nenhuma nação invadiu Israel. O faraó Neco não estava invadindo Israel. Se você comparar outros versículos que falam, o próprio faraó fala: olha, não estou guerreando contra você, rei. Não se meta nisso. Ele estava guerreando contra a Síria, não contra Josias. Então, o território e a época em que Josias governava foi uma época de paz. Foi uma época em que nenhum inimigo invadiu Israel. No caso ali, o território de Judá. Tá? E de fato, então, cumpriu a profecia da profeta Hulda. Não tem nenhuma contradição. Eu andei lendo alguns comentários bíblicos, né? Por exemplo, Champlin acredita que a profecia falhou.
né? Como que alguém do gabarito de Champlin pode falar que a profecia falhou? Quer dizer, se a profecia falhou e a Hilda fala que foi um assim diz o Senhor, então quer dizer que o próprio Deus falhou. Não é? E aqui nós não temos nenhuma profecia condicional, como alega o senhor Luiz Hermínio, o pastor que profetizou na vida deste casal aí, da Flor de Lis, mas do seu marido. Tá? Seguindo adiante, pessoal, nós temos aqui 2 Reis, capítulo 24, versículo 2 e 3, vai confirmar como que essa palavra se cumpriu literalmente, a palavra de Hulda, né, de outros profetas, também se cumpriu literalmente naquele contexto. Olha o que diz aqui, olha. Depois que Josias morreu, seu filho tomou o seu lugar, e olha o que Deus fala. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos, os profetas, e na verdade, conforme o mandado do Senhor. Assim sucedeu a Judá, para o afastar da sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Veja, enquanto Josias estava vivo, a profecia se cumpriu, houve paz, e ele de fato, apesar da morte em guerra, ele foi recolhido em paz, a nação estava em paz. Depois que os seus filhos tomaram o poder, após a morte do pai, eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Por isso, o capítulo 24, versículo 2 e 3, fala que Deus mandou um monte de inimigos invadir a terra de Judá, tá bom? Então veja bem, aqui não há contradição nenhuma, a profecia não falhou, a profecia se cumpriu literalmente, não houve profecia condicional. Então o senhor Hermínio, quanto o comentarista Champlin, ambos estão errados, tá? Muitas seitas, quando as profecias que os seus falsos profetas não se cumprem, quando essas profecias não se cumprem, eles tentam se justificar na Bíblia falando que é uma profecia condicional. Um exemplo é a Ellen Goldwhite, profetisa dos adventistas do sétimo dia. Muitas profecias dela falharam, tá? Quando essas profecias falharam, seus adeptos vão socorrer a cara do seu profeta, né? Através desses argumentos falando que era uma profecia condicional. E apelam para a profecia de Jonas, para o texto de Jeremias que eu li aqui, né? Mas isso não ajuda os falsos profetas, tá bom? Por quê? Por exemplo, a Ellen Goldwhite, ela não fez uma profecia condicional. Por exemplo, ela disse que haveria guerra, né? A guerra se espalharia através de todos os Estados Unidos, a Inglaterra entraria nessa guerra e essa guerra se espalharia para todas as nações, o que não aconteceu, tá? Não foi uma profecia condicional. Nem essa profecia do senhor Luiz Hermínio. Mas tem mais coisa aqui, pessoal, que eu gostaria de comparar, tá? Ele fez essa liberação profética, tá? Numa época, nos meses em que essa Flor de Lis, essa senhora, segundo a polícia, ela já estava tramando a morte do marido. Acompanhe comigo. Eu recolhi alguns dados aqui. Primeiro, segundo a polícia que está investigando, né, diz que a primeira tentativa de envenenamento, segundo a polícia, ela fez 6 tentativas de envenenamento. A primeira tentativa de envenenamento aconteceu em maio de 2018. Guarda aí, maio de 2018, tá? O assassinato foi em junho de 2019. Junho de 2019. Muito bem. Então, um ano antes, ela já estava tramando o assassinato do marido, segundo as evidências que a polícia nos trouxe. A profecia do senhor Luiz Hermínio foi proferida em outubro ou novembro de 2018, porque ele fala que daí a 8 meses o rapaz foi assassinado. Tá? O marido da Flor de Lis houve o assassinato. Então isso dá mais ou menos outubro ou novembro, tá, de 2018. Mas a polícia diz que em maio de 2018 já acontecia as primeiras tentativas de envenenamento do marido. Então ela já estava em pecado. Ela já estava com esse plano de assassinar o seu marido.
O vídeo da profecia foi colocado no canal da Flor de Lis em abril de 2019. Se não me engano, acho que 11 de abril de 2019, tá? E ele fala que daí 8 meses depois da profecia que ele liberou, aí sim que houve o assassinato, tá? Então veja bem, o negócio é meio complicado. Por quê? Quando ele proferiu essa bênção profética sobre este casal, sobre a Flor de Lis, ela já estava tramando, segundo a polícia, o assassinato do seu marido. Será que Deus não poderia ter falado, né? Ao invés de abençoar, poderia ter corrigido essa mulher? Se de fato aquilo lá fosse uma profecia de Deus? Então tem muitas coisas estranhas acontecendo, pessoal. Esse movimento profético é um movimento que tem trazido várias sequelas para a igreja, vários problemas para a igreja. Infelizmente, esse pessoal tem dado vazão aí a muitas fantasias que não tem nada a ver com dons espirituais. Tá? Os dons espirituais são herdeiros. Tá? Nós devemos seguir os dons de acordo com as diretrizes da palavra de Deus, não de acordo com as nossas fantasias e emoções, como acontece muitas vezes nesses movimentos. Movimento da fé, esse tal movimento apostólico que tem surgido, e tem acontecido esse monte de profetadas aí, né? Então nós devemos tomar cuidado, principalmente o povo pentecostal, que é suscetível a esse tipo de manipulação. O próprio vídeo, se você ver, ele está aqui na descrição para você olhar o vídeo, tá? Assistir e conferir o que eu estou falando, tá? Ele é lotado de emoções. Tá? Você pode ver os trejeitos do pastor, o jeito que ele fala, tá? Você percebe que não tem nada de Deus ali. Não estou falando que o pastor ali é um falso pastor que está enganando deliberadamente todas as pessoas da igreja dele, não é isso. Mas nesta ocasião não foi de Deus essa profecia, essa palavra profética liberada, não foi de Deus, tá? E ele mentiu, infelizmente, ele mentiu por quê? Porque ele tinha certeza que aquilo era de Deus. Aquilo era de Deus, não era condicional, como ele veio depois colocar numa rede social dele ali. Então, fica aí o nosso alerta para todos os nossos irmãos, principalmente os pentecostais. Cuidado, tá? Veja se o Espírito é de Deus. João já falava isso lá na sua epístola. Provai os Espíritos, veja se são de Deus. Né? Veja se eles colidem com a doutrina da fé cristã. Na ocasião, João estava falando sobre os gnósticos. Aquele que fala que Jesus não vem em carne é o anticristo. Esse Espírito não é de Deus. Prove esse Espírito pelas Escrituras. Então nós devemos provar todos esses espíritos proféticos, todos esses movimentos que surgem através das Escrituras Sagradas. Tá bom? Meu irmão, fique com Deus, que Deus abençoe, proteja a sua vida e que o Espírito Santo, o Espírito de discernimento esteja sobre todos nós para distinguirmos entre o que é falso e o que é verdadeiro. Até o próximo vídeo.